Capítulo 6. Como a riqueza chega até você? Quando digo que você não precisa fazer barganhas difíceis, não quero dizer que não precisa fazer nenhuma barganha, ou que está acima da necessidade de negociar com seus semelhantes. Quero dizer que você não precisará lidar com eles de forma injusta. Tampouco precisa receber algo em troca de nada, mas para poder dar a cada pessoa mais do que recebe dela. Você não pode dar a cada pessoa mais em valor de mercado, em dinheiro, do que tira dela, mas pode dar a ela mais lucro do que o valor em dinheiro da coisa que tira dela. O papel, a tinta e outros materiais deste livro podem não valer o dinheiro que você pagou por ele. Mas se as ideias sugeridas por ele lhe renderem milhares de dólares, você não foi enganado por quem o vendeu, já que significou um grande lucro por um pequeno investimento em dinheiro. Vamos supor que eu possa, ou que eu possua, um quadro de um dos grandes artistas que, em qualquer comunidade civilizada, vale milhares de dólares. Eu o levo para Baffin Bay e, por meio de uma técnica de vendas, induzo um esquimó a dar um pacote de peles no valor de $500 por ele. Na verdade, eu o enganei, pois ele não tem utilidade para o quadro, não tem lucro com ele, pois não acrescentará nada à sua vida. Mas suponha que eu lhe dê uma arma no valor de $50 por suas peles. Então, ele fez um bom negócio. Ele tem uso para a arma porque ela lhe renderá muito mais peles e muito mais comida, e ela aumentará a sua vida em todos os sentidos. Ela o tornará rico. Quando você se eleva do plano competitivo para o plano criativo, pode analisar suas transações comerciais com muito rigor. E se estiver vendendo a alguém algo que não acrescente mais à vida dele do que aquilo que ele lhe dá em troca, pode se dar ao luxo de parar. Não é preciso vender a ninguém, nem vencer ninguém nos negócios. E se você estiver em um negócio que agride as pessoas, saia dele imediatamente. Dê a cada pessoa mais lucro do que recebe dela em dinheiro. Assim você estará sempre aumentando a vida do mundo em cada transação comercial. Se você tem pessoas trabalhando para você, deve receber delas mais em valor monetário do que lhes paga em salários. Você pode organizar sua empresa de tal forma que ela seja preenchida com o princípio do progresso, segundo o qual cada funcionário que deseje colaborar possa progredir um pouco a cada dia. Você pode fazer que sua empresa faça por seus funcionários o que este livro está fazendo por você. Você pode conduzir sua empresa de tal forma que ela se torne uma espécie de escada por meio da qual cada funcionário consiga subir até a riqueza se tiver a oportunidade, mas se ele não o fizer, a culpa não será sua. E como você deve criar suas riquezas originadas da substância sem forma que permeia todo o seu ambiente, não significa que elas devam tomar forma da atmosfera e surgir diante de seus olhos. Se você quiser uma máquina de costura, por exemplo, não quero dizer que você deve imprimir o pensamento de uma máquina de costura na substância pensante até que a máquina seja formada sem uso das mãos na sala onde você está sentado ou em outro lugar. Mas, se quiser uma máquina de costura, mantenha a imagem mental dela com a certeza mais positiva de que ela está sendo feita e está a caminho. Depois de formar o pensamento, tenha a fé mais absoluta e inquestionável de que a máquina de costura está chegando. Nunca pense nela ou fale dela de outra forma que não seja como se fosse chegar com certeza. Reivindique-a como se já fosse sua.
Ela será trazida a você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre as mentes dos seres humanos. Se você mora no Maine, pode ser que um homem seja trazido do Texas ou do Japão para participar de alguma transação que resultará na obtenção do que você deseja. Se isso acontecer, será tão vantajosa para este homem quanto para você. Não se esqueça por nenhum momento de que a substância pensante está em todos, comunicando-se com todos e capaz de influenciar a todos. O desejo da substância de pensamento por uma vida mais plena e melhor causou a criação de todas as máquinas de costura já fabricadas. Pode causar a criação de milhões de outras e o fará sempre que a pessoa ou as pessoas o colocarem em movimento por meio do desejo e da fé e agindo de uma maneira específica. Você certamente pode ter uma máquina de costura em sua casa. E é igualmente certo que você pode ter qualquer outra coisa, ou coisas que queira, e que usará para o progresso de sua vida e da vida dos outros. Você não precisa hesitar em pedir muito, porque é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino, disse Jesus. A substância original quer viver tudo o que for possível em você, e quer que você tenha tudo o que puder ou quiser usar para viver a vida mais abundante. Se você fixar em sua consciência o fato de que o desejo que sente de possuir riquezas é um só com o desejo da onipotência de uma expressão mais completa, sua fé se tornará invencível. Certa vez, vi um garotinho sentado ao piano, tentando em vão extrair a harmonia das teclas. Percebi que ele estava triste e irritado com sua incapacidade de tocar música de verdade. Perguntei-lhe a causa de sua irritação e ele respondeu: posso sentir a música em mim, mas não consigo fazer minhas mãos tocarem direito. A música nele era o fundamento da substância original, conhecendo todas as possibilidades de toda a vida, isto é, tudo o que existe de música estava buscando expressão por meio da criança. Deus, a substância única, está tentando viver, fazer e desfrutar as coisas por meio da humanidade. Ele está dizendo: quero que as mãos construam estruturas maravilhosas, toquem harmonias divinas, pintem quadros gloriosos. Quero que os pés façam minhas tarefas, que os olhos vejam minhas belezas, que as línguas digam verdades poderosas e cantem canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo o que existe de possibilidade está buscando expressão por meio dos seres humanos. Deus quer que aqueles que sabem tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos e tenham os meios para cultivar seus talentos ao máximo. Ele quer que aqueles que sabem apreciar a beleza possam se cercar de coisas bonitas. Ele quer que aqueles que sabem discernir a verdade tenham todas as oportunidades de viajar e observar. Ele quer que aqueles que sabem apreciar a vestimenta sejam lindamente vestidos, e aqueles que sabem apreciar a boa comida sejam luxuosamente alimentados. Ele deseja todas essas coisas porque é Ele mesmo quem as aprecia e desfruta. É Deus quem deseja tocar, cantar, apreciar a beleza, proclamar a verdade, usar roupas finas e comer bons alimentos. É Deus quem opera em vocês o querer e o fazer, disse Paulo. O desejo que você sente por riqueza é infinito, e é o infinito que procura se expressar em você, assim como Deus procurou se expressar no menino ao piano. Portanto, você não precisa hesitar em pedir muito. Sua parte é focalizar e expressar os desejos de Deus. Esse é um ponto difícil para a maioria das pessoas, porque elas mantêm algo da antiga ideia de que a pobreza e o autossacrifício agradam a Deus. Elas consideram a pobreza parte do plano, uma necessidade da natureza.
Elas têm a ideia de que Deus terminou sua obra e fez tudo o que podia fazer e que a maioria dos seres humanos deve permanecer pobre porque não há o suficiente para todos. Eles se apegam tanto a esse pensamento errôneo que se sentem envergonhados de pedir riqueza. Tentam não querer mais do que uma competência muito modesta, apenas o suficiente para se sentirem confortáveis. Lembro-me agora do caso de um aluno a quem foi dito que ele deveria ter em mente uma imagem clara das coisas que desejava, para que o pensamento criativo delas pudesse ser impresso na substância sem forma. Ele era muito pobre. Morava em uma casa alugada e tinha apenas o que ganhava no dia a dia. Não conseguia entender o fato de que toda a riqueza era dele. Assim, depois de refletir sobre o assunto, decidiu que poderia pedir um tapete novo para o chão de seu melhor quarto e um fogão a carvão para aquecer a casa durante o frio. Seguindo as instruções dadas neste livro, ele obteve essas coisas em alguns meses. Então percebeu que não havia pedido o suficiente. Examinou a casa em que morava e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer nela, acrescentando mentalmente uma janela de sacada aqui, um cômodo ali, até que a casa ideal estivesse completamente em sua mente, e então planejou os móveis. Mantendo o quadro completo em sua mente, ele começou a viver no caminho certo e a se mover em direção ao que queria. E agora, ele é o dono da casa. E a está reconstruindo segundo a forma de sua imagem mental. Agora, com uma fé ainda maior, ele está indo em busca de coisas maiores. Ele recebeu de acordo com a sua fé, e é assim com você e com todos nós. Capítulo 7. Gratidão. As ilustrações apresentadas no último capítulo devem ter transmitido ao leitor o fato de que o primeiro passo para ficar rico é transmitir a ideia de seus desejos à substância sem forma. Isso é verdade. E você verá que para fazer isso é necessário se relacionar com a inteligência sem forma de maneira harmoniosa. Assegurar essa relação harmoniosa é uma questão de importância tão primária e vital que darei algum espaço para uma discussão aqui, bem como darei instruções que, se você a seguir, certamente o levarão à perfeita unidade mental com Deus. Todo o processo de ajuste mental e de expiação pode ser resumido em uma palavra: gratidão. Primeiro, você acredita que existe uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem. Em segundo lugar, você acredita que essa substância lhe dá tudo o que você deseja. Em terceiro, você se relaciona com ela por meio de um sentimento de profunda gratidão. Muitas pessoas que organizam suas vidas corretamente de todas as outras maneiras são mantidas na pobreza por sua falta de gratidão. Depois de receber uma dádiva de Deus, elas cortam os fios que as conectam a Ele por não reconhecerem o fato. É fácil entender que quanto mais perto vivemos da fonte da riqueza, mais riqueza receberemos. É também fácil entender que a alma sempre grata vive em contato mais próximo com Deus do que aquela que nunca olha para Ele em agradecimento. Quanto mais gratos fixarmos nossa mente no Supremo, quando as coisas boas vierem a nós, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente elas virão. E a razão para isso é simplesmente que a atitude mental de gratidão aproxima a mente da fonte de onde vêm as bênçãos. Se o pensamento que a gratidão aproxima toda a sua mente das energias criativas do universo é novo para você, considere-o bem e verá que é verdade. As coisas boas que você já tem chegaram até você por meio da obediência a certas leis. A gratidão conduzirá sua mente ao longo dos caminhos pelos quais as coisas vêm, e ela o manterá em estreita harmonia com o pensamento criativo, impedindo-o de cair no pensamento competitivo. Somente a gratidão
pode mantê-lo olhando para o todo e impedi-lo de cair no erro de pensar que a oferta é limitada, pois fazer isso seria fatal para suas esperanças. Existe uma lei da gratidão e é absolutamente necessário que você a observe se quiser obter os resultados que busca. A lei da gratidão é o princípio natural de que toda ação e reação são sempre iguais e em direções opostas. O alcance grato de sua mente em louvor agradecido ao Supremo é uma liberação ou gasto de força. Ela não pode deixar de alcançar aquilo a que se dirige, e a reação é um movimento instantâneo em sua direção. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Essa é uma declaração de verdade psicológica. Se a sua gratidão for forte e constante, a reação na substância sem forma será forte e contínua. O movimento das coisas que você deseja será sempre em sua direção. Observe a atitude de gratidão que Jesus assumiu, de como ele parece estar sempre dizendo: graças te dou, Pai, que me ouves. Você não pode exercer muito poder sem gratidão, pois é a gratidão que o mantém conectado com o poder. Mas o valor da gratidão não consiste apenas em obter muitas bênçãos no futuro. Sem gratidão, você não conseguirá evitar por muito tempo o pensamento de insatisfação com relação às coisas como elas são. No momento em que você permite que sua mente se concentre com insatisfação nas coisas como elas são, você começa a perder terreno. Você fixa a atenção no comum, no ordinário, no pobre, no esquálido, no mesquinho. Sua mente assume a forma dessas coisas. Em seguida, você transmitirá essas formas ou imagens mentais para o sem forma, e o comum, o pobre, o esquálido e o mesquinho virão até você. Permitir que sua mente se concentre no que é inferior é tornar-se inferior e cercar-se de coisas inferiores. Por outro lado, fixar sua atenção no melhor é cercar-se do melhor e tornar-se o melhor. O poder criativo dentro de nós nos transforma na imagem daquilo a qual dedicamos nossa atenção. Somos a substância pensante, e a substância pensante sempre assume a forma daquilo em que pensa. A mente grata está constantemente fixada no melhor. Portanto, ela tende a se tornar o melhor, assume a forma ou o caráter do melhor e receberá o melhor. Além disso, a fé nasce da gratidão. A mente grata espera continuamente coisas boas, e a expectativa se transforma em fé. A reação da gratidão sobre a própria mente produz fé, e cada onda de ação de graças aumenta a fé. Quem não tem sentimento de gratidão não pode manter uma fé viva por muito tempo, e sem uma fé viva não é possível enriquecer pelo método criativo, como veremos nos próximos capítulos. É necessário, portanto, cultivar o hábito de ser grato por todas as coisas boas que lhe chegam e agradecer continuamente. E como todas as coisas contribuíram para o seu progresso, você deve incluir todas as coisas em sua gratidão. Não perca tempo pensando ou falando sobre as deficiências ou ações erradas dos plutocratas ou magnatas das grandes corporações. A organização no mundo feita por eles criou a sua oportunidade. E tudo que você recebe realmente vem até você por causa deles. Não se enfureça contra os políticos corruptos. Se não fossem os políticos corruptos, cairíamos na anarquia e sua oportunidade seria muito reduzida. Deus trabalhou por muito tempo e com muita paciência para nos levar ao ponto em que estamos na indústria e no governo. E ele continua com sua obra. Não há a menor dúvida de que ele acabará com os plutocratas, os magnatas corporativos, os capitões das indústrias e os políticos assim que puderem ser poupados. Mas enquanto isso, veja que todos eles são muito bons. Lembre-se de que todos eles estão ajudando a organizar as linhas de transmissão
pelas quais as suas riquezas chegarão, e seja grato a todos eles. Isso o colocará em relações harmoniosas com o que há de bom em tudo, e o que há de bom em tudo se moverá em sua direção. Capítulo 8. Pensando da maneira certa. Volte ao capítulo 7 e leia novamente a história do homem que formou uma imagem mental de sua casa e você terá uma boa ideia do passo inicial para ficar rico. Você deve formar uma imagem mental clara e definida do que deseja, porque não é possível transmitir uma ideia a menos que você mesma a tenha. Você precisa tê-la antes de poder transmiti-la. Muitas pessoas não conseguem impressionar a substância pensante porque têm apenas um conceito vago e nebuloso das coisas que querem fazer, ter ou se tornar. Não basta que você tenha um desejo geral de riqueza para fazer o bem, porque todo mundo tem esse desejo. Não é suficiente que você tenha o desejo de viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todos têm esses desejos também. Todo mundo também tem esses desejos. Se você fosse enviar uma mensagem sem fio para um amigo, não enviaria as letras do alfabeto em sua ordem e deixaria que ele construísse a mensagem por si mesmo. Tampouco pegaria palavras aleatórias do dicionário. Você escreveria uma frase coerente que tivesse algum significado. Quando você tentar impressionar a substância com seus desejos, lembre-se de que isso deve ser feito por meio de uma declaração coerente. Ou seja, você deve saber o que quer e ser objetivo. Você nunca conseguirá ficar rico ou colocar o poder criativo em ação enviando anseios não formados e desejos vagos. Analise os seus desejos da mesma forma que o homem que descrevi analisou a casa dele e veja exatamente o que você quer. Você precisa ter uma imagem mental clara do que deseja. Essa imagem mental clara deve estar sempre em mente, assim como o marinheiro tem em mente o porto para o qual está conduzindo o navio. Você deve estar sempre voltando para ele. Você não deve perdê-la de vista, assim como o timoneiro não perde a vista da bússola. Não é necessário fazer exercícios de concentração, nem separar momentos especiais para orações e afirmações, tampouco entrar em silêncio, nem fazer acrobacias ocultas de qualquer tipo. Essas coisas são muito boas, mas tudo o que você precisa fazer é saber o que quer e querer o suficiente para que isso permaneça em seus pensamentos. Passe o máximo de tempo possível em seu tempo livre contemplando sua imagem. Mas ninguém precisa fazer exercícios para concentrar a mente em algo que realmente deseja, porque são as coisas com as quais você realmente não se importa que exigem esforço para fixar sua atenção nelas. E, a menos que você realmente queira ficar rico, de modo que o desejo seja forte o suficiente para manter seus pensamentos direcionados para esse propósito, assim como o polo magnético mantém a agulha da bússola, dificilmente valerá a pena tentar executar as instruções dadas neste livro. Os métodos aqui expostos destinam-se a pessoas cujo desejo de enriquecer é forte, o suficiente para superar a preguiça mental e o amor pela facilidade, fazendo que eles funcionem. Quanto mais clara e definida for a imagem, e quanto mais você se debruçar sobre ela, trazendo à tona todos os seus deliciosos detalhes, mais forte será o seu desejo, e quanto mais forte for o seu desejo, mais fácil será manter a mente fixa na imagem do que você deseja. Entretanto, é necessário algo mais do que simplesmente ver a imagem com clareza. Se isso é tudo o que você faz, você é apenas um sonhador e terá pouco ou nenhum poder de realização. Por trás de sua visão, clara e objetiva, deve haver o propósito de realizá-la, de trazê-la à tona em uma expressão tangível. E por trás deste propósito deve haver uma fé invencível e inabalável
de que a coisa já é sua, que ela está à mão e você só precisa tomar posse dela. Viva na nova casa mentalmente até que ela tome forma ao seu redor fisicamente. Na esfera mental, comece imediatamente a desfrutar plenamente das coisas que você deseja. Tudo o que pedirdes quando orardes, crede que o recebereis e tê-lo-eis, disse Jesus. Veja as coisas que deseja como se elas estivessem ao seu redor o tempo todo. Veja a si mesma como se já as possuísse e as usasse. Faça uso delas na sua imaginação da mesma maneira que as usará quando forem suas posses tangíveis. Permaneça em sua imagem mental até que ela esteja clara e distinta e em seguida adote a atitude mental de propriedade em relação a tudo que estiver nessa imagem. Tome posse de tudo mentalmente, com plena fé de que é realmente seu. Mantenha essa propriedade mental. Não vacile nem por um instante na fé de que ela é real. E lembre-se do que foi dito em um capítulo anterior sobre gratidão. Seja tão grato por ela o tempo todo quanto espera ser quando ela tomar forma. A pessoa que consegue agradecer sinceramente a Deus pelas coisas que ainda possui apenas em sua imaginação tem fé verdadeira. Ela ficará rica, ela causará a criação de tudo o que quiser. Você não precisa orar repetidamente pelas coisas que deseja. Não é necessário falar a Deus sobre isso todos os dias. Não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, disse Jesus a seus discípulos, porque vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas antes mesmo de as pedirem. Sua parte é formular inteligentemente seu desejo pelas coisas que contribuem para uma vida melhor e organizar esses desejos em um todo coerente. Então, imprimir esse desejo total na substância sem forma, que tem o poder e a vontade de lhe trazer o que você deseja. Você não causa essa impressão repetindo sequências de palavras, mas você a causa mantendo a visão com um propósito inabalável de alcançá-la e com fé inabalável de que a alcançará. A resposta à oração não é de acordo com a sua fé enquanto você está falando, mas de acordo com a sua fé enquanto você está trabalhando. Você não pode impressionar a mente de Deus separando um dia especial do sábado para dizer a Ele o que deseja e depois esquecendo-se dele durante o resto da semana. Não é possível impressioná-lo tendo horas especiais para ir ao seu quarto e orar, se depois você não pensar no assunto até que a hora da oração chegue novamente. A oração oral é muito boa e tem o seu efeito, especialmente em você, ao esclarecer sua visão e fortalecer sua fé. Mas não são suas petições orais que lhe dão o que você deseja. Para ficar rico, você não precisa de uma doce hora de oração. Você precisa orar sem cessar. E por oração, quero dizer, manter-se firme em sua visão, com o objetivo de fazer que ela se transforme em algo sólido e a fé de que está fazendo isso. Crede que os recebereis. Toda a questão gira em torno do recebimento, assim que você tiver formado claramente a sua visão. Quando você a tiver formado, é bom fazer uma declaração oral, dirigindo-se ao Supremo em oração reverente. Desse momento em diante, você deve, em mente, receber o que pedir. Viva na casa nova, vista roupas finas, ande de automóvel, faça a viagem e planeje com confiança viagens maiores. Pense e fale sobre todas as coisas que você pediu em termos de propriedade atual. Imagine um ambiente e uma condição financeira exatamente como você deseja e viva o tempo todo nesse ambiente e nessa condição financeira imaginária. Lembre-se, porém, de não fazer isso com um mero sonhador e construtor de castelos, mas mantenha a fé de que o imaginário está sendo realizado, bem como o propósito de o realizar. Lembre-se de que são a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador.
E tendo aprendido este fato, é aqui que você deve aprender o uso adequado da vontade. Capítulo 9. Como usar a vontade. Para começar a enriquecer de forma científica, você não deve tentar aplicar sua força de vontade a nada que esteja fora de você. De qualquer forma, você não tem o direito de fazer isso. É errado aplicar sua vontade a outros homens e a outras mulheres para que eles façam o que você deseja que seja feito. É tão flagrantemente errado coagir pessoas pelo poder mental quanto coagi-las pelo poder físico. Se obrigar as pessoas pela força física a fazer coisas para você, as reduz à escravidão. Obrigá-las por meios mentais realiza exatamente a mesma função. A única diferença está nos métodos. Se tirar coisas das pessoas por força física é roubo, então tirar coisas por força mental também é roubo, porque, em princípio, não há diferença. Você não tem o direito de usar sua força de vontade sobre outra pessoa, mesmo que seja para o bem dela, pois você não sabe o que é para o bem dela. A ciência de ficar rico não exige de forma alguma que você aplique poder ou força a qualquer outra pessoa. Não há a menor necessidade de fazer isso. Na verdade, qualquer tentativa de usar sua vontade sobre os outros só tenderá a anular o seu objetivo. Você não precisa aplicar sua vontade às coisas para obrigá-las a vir até você. Isso seria simplesmente tentar coagir Deus, o que seria tolo e inútil. Você não pode obrigar Deus a lhe dar coisas boas, assim como não pode usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não conseguirá usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil ou para fazer que forças teimosas e rebeldes cumpram suas ordens. A substância é amigável com você. Está mais ansiosa para lhe dar o que você quer do que você está para obter essas coisas. Para ficar rico, você só precisa usar sua força de vontade sobre si mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer, deve usar sua vontade para se obrigar a pensar e a fazer as coisas certas. Esse é o uso legítimo da vontade, para obter o que deseja. Usá-la para manter-se no rumo certo. Use sua vontade para se manter pensando e agindo da maneira certa. Não tente projetar sua vontade, seus pensamentos ou sua mente no espaço para agir, sobre coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa, porque ela pode realizar mais coisas lá do que em qualquer outro lugar. Use sua mente para formar uma imagem mental do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito, e use sua vontade para manter sua mente trabalhando da maneira correta. Quanto mais firmes e contínuos forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, pois só causará impressões positivas na substância, e não as neutralizará nem as anulará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, mantida com fé e propósito, é absorvida pelo sem forma e o permeia a grandes distâncias por todo o universo, pelo que sei. À medida que essa impressão se espalha, todas as coisas se movem em direção à sua realização, e assim, todos os seres vivos, todos os seres inanimados e as coisas ainda não criadas são estimulados a trazer à existência aquilo que você deseja. Toda a força começa a ser exercida nessa direção, e todas as coisas começam a se mover em sua direção. Em todos os lugares, as mentes das pessoas são influenciadas a fazer as coisas necessárias para a realização de seus desejos, e elas trabalham para você inconscientemente. Mas você pode impedir tudo isso iniciando uma impressão negativa na substância sem forma. A dúvida ou descrença é tão certa para iniciar um movimento para longe de você quanto a fé e o propósito são para iniciar um movimento em sua direção. É por não entender isso que a maioria das pessoas que tenta fazer uso da ciência mental para enriquecer fracassa. Cada hora e momento que você passa dando atenção a dúvidas e medos, cada hora que passa preocupado,
Cada hora em que sua alma é possuída pela descrença, faz que uma corrente se afaste de você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas são para os que creem e somente para eles. Observe como Jesus foi insistente nesse ponto da crença, e agora você sabe o motivo. Como a crença é muito importante, cabe a você proteger seus pensamentos. E como suas crenças serão moldadas em grande parte pelas coisas que você observa e pensa, é importante que você comande sua atenção. E é aqui que a vontade entra em ação, pois é por meio dela que você determina em quais coisas sua atenção deve se fixar. Se você quiser ficar rico, não deve estudar a pobreza. As coisas não são criadas pensando em seus opostos. A saúde nunca será alcançada estudando a doença e pensando na doença, bem como a retidão não será promovida estudando o pecado e pensando no pecado. Vou repetir este trecho. As coisas não são criadas pensando em seus opostos. A saúde nunca será alcançada estudando a doença e pensando na doença, bem como a retidão não será promovida estudando o pecado e pensando no pecado. Ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza e pensando na pobreza. A medicina, como ciência da doença, aumentou a doença. A religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado. Bem como a economia, como estudo da pobreza, encherá o mundo de miséria e carência. Não fale sobre a pobreza, não a investigue nem se preocupe com ela. Não importa quais sejam suas causas, você não tem nada a ver com elas. O que lhe interessa é a cura. Não gaste seu tempo em trabalhos de caridade ou movimentos de caridade, porque toda caridade só tende a perpetuar a miséria que pretende erradicar. Não estou dizendo que você deva ser duro ou indelicado e se recusar a ouvir o clamor da necessidade, mas não deve tentar erradicar a pobreza de nenhuma das formas convencionais. Deixe a pobreza para trás. Deixe tudo que diz respeito a ela para trás e faça o bem. Fique rico. Essa é a melhor maneira de ajudar os pobres. E você não conseguirá manter a imagem mental que o tornará rico se encher somente com imagens de pobreza. Não leia livros ou jornais que façam relatos circunstanciais da miséria dos moradores de cortiços, dos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia nada que encha sua mente com imagens sombrias de carência e sofrimento. Você não pode ajudar os pobres de forma alguma se souber dessas coisas, e o conhecimento generalizado delas não tende de forma alguma a acabar com a pobreza. O que tende a acabar com a pobreza é não colocar imagens de pobreza em sua mente, mas sim colocar imagens de riqueza na mente dos pobres. Você não está abandonando os pobres em sua miséria quando se recusa a permitir que sua mente seja preenchida com imagens dessa miséria. A pobreza pode ser eliminada não pelo aumento do número de pessoas abastadas que pensam na pobreza, mas pelo aumento do número de pessoas pobres que se propõem com fé a enriquecer. Os pobres não precisam de caridade, eles precisam de inspiração. A caridade apenas lhe envia um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou lhes dá um entretenimento para fazê-los esquecer por 1 ou 2 horas, mas a inspiração fará que eles saiam de sua miséria. Se você quiser ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos, e prove isso ficando rico você mesmo. A única maneira pela qual a pobreza será banida deste mundo é fazer um grande e crescente número de pessoas praticarem os ensinamentos deste livro. As pessoas devem ser ensinadas a enriquecer por meio da criação, não da competição. Todo indivíduo que enriquece por meio da competição joga para trás a escada pela qual ele se elevou e mantém os outros embaixo. Ao passo que todo aquele que enriquece por meio da criação abre caminho para milhares os seguirem e os inspirar a fazer isso. Você não está demonstrando dureza de coração ou disposição insensível quando se recusa a ter pena da pobreza, a ver a pobreza, a ler sobre pobreza, pensar ou falar sobre ela, ou a ouvir aqueles que falam sobre ela.
Use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito na visão do que você deseja. Capítulo 10. Uso adicional da vontade. Não é possível manter uma visão verdadeira e clara da riqueza se você estiver constantemente voltando sua atenção para as imagens opostas, sejam elas externas ou imaginárias. Não fale dos seus problemas financeiros do passado se você os teve. Não pense neles de forma alguma. Não fale sobre a pobreza de seus pais nem sobre as dificuldades de sua infância, porque fazer qualquer uma dessas coisas é classificar mentalmente como os pobres por enquanto, e isso certamente impedirá o movimento das coisas em sua direção. Deixe os mortos enterrarem seus mortos, como disse Jesus. Deixe a pobreza e tudo que diz respeito a ela completamente para trás. Você aceitou uma determinada teoria do universo como correta e está depositando todas as suas esperanças de felicidade nela. Mas o que você pode ganhar dando atenção a teorias conflitantes? Não leia livros religiosos que lhe digam que o mundo em breve chegará ao fim. Não leia os escritos de desonestos e filósofos pessimistas que lhe digam que o mundo está a caminho da destruição. O mundo não está indo para o diabo, está indo para Deus. Esse é um maravilhoso tornar-se. É verdade que pode haver muitas coisas desagradáveis nas condições existentes. Mas qual é a utilidade de estudá-las quando elas certamente estão passando e quando o estudo delas só tende a impedir a sua passagem e mantê-las conosco? Por que dedicar tempo e atenção a coisas que estão sendo removidas pelo crescimento evolutivo, se você pode apressar a remoção delas apenas promovendo o crescimento evolutivo até onde a sua parte dele vai? Não importa quão horríveis possam parecer as condições em certos países, seções ou lugares, você desperdiça seu tempo e destrói suas chances de considerá-las. Você deveria se interessar pela riqueza do mundo. Pense nas riquezas que o mundo está obtendo, em vez da pobreza da qual está saindo. E tenha em mente que a única maneira de ajudar o mundo a enriquecer é enriquecendo-se por meio do método criativo, não do competitivo. Dedique sua atenção totalmente às riquezas, ignore a pobreza. Sempre que pensar ou falar sobre os pobres, pense e fale sobre eles como se estivessem ficando ricos, como se devessem ser parabenizados em vez de lamentados. Assim eles e outras pessoas se inspirarão e começarão a procurar uma saída. O fato de eu dizer que você deve dedicar todo o seu tempo, mente e pensamentos à riqueza não significa que você deva ser sórdido ou mesquinho. Tornar-se rico é o objetivo mais nobre que você pode ter na vida, pois inclui tudo o mais. No plano competitivo, a luta para ficar rico é uma luta sem Deus, pelo poder sobre outras pessoas. Mas quando entramos na mente criativa, tudo isso muda. Tudo que é possível em termos de grandeza e desenvolvimento da alma, de serviço e de esforço elevado, vem por meio da riqueza. Tudo se torna possível pelo uso das coisas. Se você não tem saúde física, verá que a obtenção dela depende de ficar rico. Somente aqueles que estão livres de preocupações financeiras e que têm os meios para viver uma existência sem preocupações e seguir práticas higiênicas podem ter e manter a saúde. As grandezas moral e espiritual só serão possíveis para aqueles que estão acima da batalha competitiva pela existência, e somente aqueles que estão enriquecendo no plano do pensamento criativo, estão livres das influências degradantes da competição. Se seu coração estiver voltado para a felicidade doméstica, lembre-se de que o amor floresce melhor onde há refinamento, um alto nível de pensamento e liberdade de influências corruptoras, e isso só pode ser encontrado onde as riquezas são alcançadas, pelo exercício do pensamento criativo, sem disputas ou rivalidades. Você não pode almejar nada tão grandioso ou nobre. Repito,
quanto ficar rico e deve fixar sua atenção em sua imagem mental da riqueza, excluindo tudo o que possa tender a ofuscar ou obscurecer essa visão. Você deve aprender a ver a verdade subjacente em todas as coisas. Deve ver por trás de todas as condições aparentes, erradas, a grande vida única sempre avançando em direção a uma expressão mais plena e a uma felicidade mais completa. A verdade é que não existe pobreza, só existe riqueza. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que existe riqueza para elas. E a melhor maneira de ensiná-las é mostrando-lhes o caminho para a riqueza na própria pessoa delas e na prática. Outros são pobres porque sintam que há uma saída. Embora sintam que há uma saída, são intelectualmente indolentes demais para fazer o esforço mental necessário de encontrar este caminho e o percorrer. Para estes, a melhor coisa que você pode fazer é despertar o desejo deles, mostrando-lhes a felicidade que advém de ser corretamente rico. Outros ainda são pobres porque, embora tenham alguma noção de ciência, ficaram tão atolados e perdidos no labirinto de teorias ocultas e metafísicas que não sabem qual caminho tomar. Eles tentam uma mistura de muitos sistemas e fracassam em todos eles. Para esses, mais uma vez, a melhor coisa a fazer é mostrar o caminho certo na própria prática, porque 1 grama de fazer as coisas vale 1 quilo de teorização. A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo inteiro é tirar o máximo proveito de si mesmo. Você não pode servir a Deus e ao homem de maneira mais eficaz do que enriquecendo, isto é, se você enriquecer pelo método criativo e não pelo competitivo. Afirmamos que este livro fornece em detalhes os princípios da ciência de enriquecer. E se isso for verdade, você não precisará ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isso pode soar limitado e egoísta, mas considere o seguinte: não há método de cálculo mais científico na matemática do que a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nenhum outro método é possível. Só pode haver uma única distância mais curta entre 2 pontos. Há apenas uma maneira de pensar cientificamente, que é pensar da maneira que leva ao objetivo pelo caminho mais direto e simples. Nenhum ser humano ainda formulou um sistema mais breve ou menos complexo do que o aqui apresentado. Ele foi despojado de todos os aspectos não essenciais. Quando começar a ler este livro, deixe todos os outros de lado, tire-os completamente de sua mente. Leia este livro todos os dias, mantenha-o com você, memorize-o e não pense em outros sistemas e teorias. Se fizer isso, começará a ter dúvidas e ficar incerto e a oscilar em seus pensamentos, e então começará a fracassar. Depois de ter se saído bem enriquecido, você pode estudar outros sistemas o quanto quiser, mas até ter certeza de que conseguiu o que queria, não leia nada nessa linha além deste livro, a menos que sejam os autores mencionados no prefácio. E leia apenas os comentários mais otimistas sobre as notícias do mundo, aqueles que estão em harmonia com a sua imagem. Além disso, adie suas investigações sobre o oculto. Não se envolva com teosofia, espiritualismo ou estudos do gênero. É muito provável que os mortos ainda vivam e estejam por perto, mas se estiverem, deixe-os em paz. Cuide de sua vida. Onde quer que os espíritos dos mortos estejam, eles têm o próprio trabalho, a fazerem seus problemas a resolver, e não temos o direito de interferir com eles. Não podemos ajudá-los, e é muito duvidoso que eles possam nos ajudar. Ou se temos algum direito de invadir o tempo deles, caso eles possam. Deixe os mortos e o futuro em paz, e resolva seu problema. Fique rico.
Se você começar a se misturar com o ocultismo, iniciará correntes cruzadas mentais, que certamente levarão suas esperanças ao naufrágio. Este capítulo e os anteriores nos levaram à seguinte declaração de fatos básicos listados. Há um material pensante do qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche todos os espaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento em uma substância sem forma, pode fazer a coisa em que ele pensa ser criada. Para fazer isso, uma pessoa deve passar na mente competitiva para a mente criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja manter e essa imagem em seus pensamentos com um propósito fixo de conseguir o que deseja e a fé inabalável de que conseguirá o que deseja, fechando sua mente contra tudo o que possa tender a abalar seu propósito, obscurecer sua visão ou extinguir sua fé. E além de tudo isso, veremos agora que ele deve viver e agir de uma determinada maneira, a maneira certa. Capítulo 11. Agindo da maneira certa. O pensamento é o poder criativo, ou a força impulsora que faz o poder criativo agir. Pensar de uma maneira certa lhe trará riquezas, mas você não deve confiar apenas no pensamento sem prestar atenção à ação pessoal. Esse é o ponto onde muitos pensadores metafísicos, que de outra forma seriam científicos, naufragam. A incapacidade de conectar o pensamento à ação pessoal. Ainda não atingimos o estágio de desenvolvimento, mesmo supondo que esse estágio seja possível, no qual o ser humano possa criar diretamente da substância sem forma, sem os processos da natureza ou o trabalho das mãos humanas. O ser humano não deve apenas pensar, mas sua ação pessoal deve complementar o seu pensamento. Por meio do pensamento, você pode fazer que o ouro no coração das montanhas seja impelido em sua direção. Mas ele não será extraído, refinado, cunhado em águas duplas e virá rolando pelas estradas em busca do seu bolso. Sob o poder impulsor do Espírito Supremo, os assuntos dos seres humanos serão ordenados de tal forma que alguém será levado a extrair o ouro para você. As transações comerciais de outras pessoas serão direcionadas de tal forma que o ouro será trazido até você. E você deve organizar seus assuntos comerciais para que possa recebê-lo quando ele chegar até você. Se o pensamento faz todas as coisas, animadas e inanimadas, trabalharem para lhe trazer o que você deseja, mas sua atividade pessoal deve ser tal que você possa receber corretamente o que deseja quando ele chegar até você. Você não deve tomar isso como caridade, nem roubar. Você deve dar a cada pessoa mais lucro do que ele lhe dá em valor monetário. O uso científico do pensamento consiste em formar uma imagem mental clara e distinta do que você deseja, manter-se firme no propósito de conseguir o que deseja, bem como perceber com fé e gratidão que você já conseguiu o que deseja. Não tente projetar seu pensamento de nenhuma forma misteriosa ou oculta com a ideia de que ele saia e faça as coisas por você, porque isso é um esforço inútil e enfraquecerá seu poder de pensar com sanidade. A ação do pensamento para enriquecer é totalmente aplicada nos capítulos anteriores. Sua fé e seu propósito imprimem positivamente sua visão na substância informe, que tem o mesmo desejo de mais vida que você. E essa visão recebida de você coloca todas as forças criativas em ação, em seus canais regulares de ação, todas direcionadas a você. Não é sua função orientar ou supervisionar o processo criativo. Tudo o que você tem a fazer é manter sua visão, ater-se no seu propósito e manter sua fé e gratidão.
mas você deve agir de uma maneira certa para que possa se apropriar do que é seu quando chegar a você, de modo que possa encontrar as coisas que tiver em seu quadro e colocá-las em seus devidos lugares à medida que chegarem. Você pode ver facilmente a verdade disso. Quando as coisas chegarem a você, elas estarão nas mãos de outras pessoas que pedirão um equivalente por elas. E você só pode obter o que é seu, dando a outra pessoa o que é dela. Sua carteira não será transformada em uma bolsa de Fortunato. Observação: Fortunato é uma novela acerca de um legendário herói popular entre os séculos XV e XVI na Europa, publicado pela primeira vez em 1509. Relata a história da vida de um jovem chamado Fortunato em sua caminhada para obter fama e fortuna, que encontra a deusa da fortuna. Ela oferece uma escolha entre sabedoria, força, beleza, saúde e uma vida longa, ou as maiores riquezas do mundo. Ao optar pela riqueza, a deusa deu-lhe uma pequena bolsa que produzia todas as moedas de ouro que ele desejasse. Retomando, sua carteira não será transformada em uma bolsa de Fortunato, que estará sempre cheia de dinheiro sem esforço da sua parte. Esse é o ponto crucial na ciência de enriquecer. Bem aqui, onde o pensamento e a ação pessoal devem ser combinados. Há muitas pessoas que, consciente ou inconscientemente, colocam as forças criativas em ação pela força e persistência de seus desejos, mas que permanecem pobres porque não providenciam o recebimento do que desejam quando ele chegar. Pelo pensamento, a coisa que você quer é trazida a você, ao passo que pela ação você a recebe. Seja qual for a sua ação, é evidente que você deve agir agora. Não é possível agir no passado, e é essencial para a clareza de sua visão mental que você elimine o passado de sua mente. Você não pode agir no futuro, pois o futuro ainda não chegou. E você não pode dizer como vai querer agir em qualquer contingência futura até que essa contingência futura chegue. Como você não está no negócio certo ou no ambiente certo agora, não pense que deve adiar a ação até chegar ao negócio ou ambiente certo. E não gaste tempo no presente pensando no melhor caminho para possíveis emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade de enfrentar qualquer emergência quando ela chegar. Se você agir no presente com a mente voltada para o futuro, sua ação no presente será feita com a mente dividida. Por isso não será eficaz. Coloque toda a sua mente e ação no presente. Não dê seu impulso criativo à substância original e depois sente-se e espere pelos resultados. Se fizer isso, nunca os obterá. Haja agora. Nunca há outro momento a não ser o agora. E nunca haverá outro momento a não ser o agora. Se você quiser começar a se preparar para receber o que deseja, deve começar agora. A sua ação, seja ela qual for, provavelmente será em seu negócio ou emprego atual e deverá ser sobre as pessoas e coisas em seu ambiente atual. Você não pode agir onde não está, não pode agir onde já esteve e não pode agir onde vai estar. Você só pode agir onde está. Não se preocupe com o fato de o trabalho de ontem ter sido feito ou mal feito. Faça bem o trabalho de hoje. Não tente fazer o trabalho de amanhã agora, porque haverá muito tempo para fazer isso quando você chegar lá. Não tente, por meios ocultos ou místicos, agir sobre pessoas ou coisas que estão fora de seu alcance. Não espere por uma mudança de ambiente antes de agir, mas obtenha uma mudança de ambiente por meio da ação. Você pode agir sobre o ambiente em que se encontra agora, de modo a ser transferido para um ambiente melhor. Mantenha com fé e propósito a visão de si mesmo em um ambiente melhor, mas haja em seu ambiente atual com todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua mente. Não perca tempo sonhando acordado ou construindo castelos. Mantenha a única visão do que você quer e haja agora. Não fique procurando alguma coisa nova para fazer.
ou alguma ação estranha, incomum ou notável para realizar como o primeiro passo para ficar rico. É provável que suas ações, pelo menos por algum tempo, sejam aquelas que você vem realizando há algum tempo, mas você deve começar agora a realizar essas ações de maneira certa, o que obviamente o tornará rico. Se estiver envolvido em algum negócio e sentir que não é o certo para você, não espere até entrar no negócio certo para começar a agir. Não se sinta desanimado, tampouco se sente ou se lamente por estar mal posicionado. Nenhuma pessoa jamais esteve tão mal posicionada a ponto de encontrar o lugar certo, bem como nenhuma pessoa jamais se envolveu tanto no negócio errado a ponto de entrar no negócio certo. Mantenha a visão de si mesmo no negócio certo, com o propósito de entrar nele e a fé de que ele entrará e está entrando nele, mas concentre-se em seu negócio atual. Use seu negócio atual como meio de conseguir um melhor. E use seu ambiente atual como meio de entrar em um ambiente melhor. Sua visão do negócio certo, se mantida com fé e propósito, fará o Supremo mover o negócio certo em sua direção. E sua ação, se realizada da maneira certa, fará que você se mova em direção ao negócio. Se você for um empregado ou assalariado e sentir que precisa mudar de lugar para conseguir o que deseja, não projete seu pensamento no espaço e confie nele para conseguir outro emprego. Provavelmente não conseguirá. Mantenha a visão de si mesmo no emprego que deseja, enquanto se concentra com fé e propósito no emprego que tem. E você certamente conseguirá o emprego que deseja. Sua visão e sua fé colocarão a força criativa em movimento para levá-la até você, e sua ação fará que as forças em seu ambiente o levem até o lugar que deseja. Ao encerrar este capítulo, acrescentaremos outra declaração ao nosso programa de estudos. Há o material pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os espaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seus pensamentos em uma substância sem forma, pode fazer a coisa em que ele pensa ser criada. Para fazer isso, ele deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem em seus pensamentos, com um propósito fixo de conseguir o que deseja e a fé inabalável de que conseguirá o que deseja, fechando a mente para tudo o que possa tender a abalar seu propósito, obscurecer sua visão ou extinguir sua fé. E para que possa receber o que deseja, quando chegar, deve agir agora sobre as pessoas e coisas em seu ambiente atual.